Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais esse momento de reflexão aqui pelo Prozebem TV, o Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, em Aracaju, Sergipe. Nós trouxemos hoje o livro Intervalos, quando nós vamos dar uma analisada numa das mensagens maravilhosas que o Espírito Emmanuel ditou para Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Essa mensagem se chama Desapego e fala sobre a necessidade de refletirmos sobre aquilo que nós oferecemos ao outro. Se nós vamos fazer algum tipo de cobrança de retorno. E ele fala, então, que a cobrança é realmente um problema aflitivo, como se fosse uma nuvem, escurecendo a beleza e o brilho do serviço cristão, porque ela traduz, e é imperioso notar, que não é somente o dinheiro que vem a ser o objeto disputado nos processos de retribuição na lavoura do espírito. Há quem exija dos outros variadas formas de pagamento, reclamando pesados impostos de reconhecimento, de apreço afetivo, de considerações sociais. Apregou-se então a caridade, como quem abraça um negócio qualquer, em que a velha filosofia do dou para que me des constitui a mola viva de toda e qualquer manifestação. É preocupante como ainda as pessoas se apegam em querer demonstrar a sua bondade, a sua caridade para o mundo. Mas nós precisamos ter cuidado com esse tipo de sentimento, porque exigir retribuição é como se fosse um pagamento de algo que nós talvez não tenhamos o direito de reclamar. Precisamos perceber que quando estamos oferecendo algo a alguém que não tem, nós temos duas situações, como já diz no Evangelho. Aquele que doa querendo que todas as pessoas o vejam, que ele seja exaltado na comunidade como um ser do bem, onde o seu orgulho e a sua vaidade fala mais alto e muito mais alto do que o próprio sentimento daquele que recebeu o auxílio. Muitas vezes não percebemos que devemos tratar com dignidade aquela pessoa que está ali, aquela família que está ali, passando por alguma dificuldade que podia ser a nossa dificuldade se essa fosse a nossa prova nesse momento aqui no mundo. Mas talvez a prova seja estar do lado oposto, seja poder observar e perceber na sutilidade da vida aqueles irmãos necessitados de algo que nós podemos ou possamos oferecer. Independente se essa oferta é material, é moral, é de apoio, de conhecimento, enfim, do que quer que nós possamos doar, de certa forma, o mais prazerosamente e o mais tranquilamente possível. Então, segundo Emmanuel, é muito triste ver quem se apega à velha filosofia do dou para que me des, que é uma mola viva de toda e qualquer manifestação. Mas o Evangelho de Jesus, o Evangelho que Jesus viveu em sua vida, vem mostrar um comportamento diferente daqueles que aí estavam exaltando as suas doações. Porque ele diz que se efetivamente nos propomos alcançar a comunhão com Jesus, o desinteresse pessoal deve apresentar o selo da nossa boa vontade
e a garantia da nossa fé. Meus irmãos, conforme Emmanuel, não importa o que os outros nos menosprezem, tentem diminuir as ações, com evidente desrespeito ao nosso modo de atuar ou de ser. O que vale é o amor que está sendo empenhado no dever retamente cumprido, de vez que todas as possibilidades da vida pertencem a Deus. Então, se estamos naquela posição de poder ofertar algo, nós estamos numa posição privilegiada perante Deus, e aí estamos também sendo tomados por provas que podem fazer com que nós percamos o benefício dessa encarnação por termos sido egoístas, orgulhosos e não perceber a humildade, né? O que a humildade pode fazer muito mais e melhor. Emmanuel ainda diz: a criatura que ao bem se consagra, sem a preocupação de atrair para si a autoria dos pensamentos enobrecidos e das obras edificantes, recebe do alto infinita capacidade de estender esse mesmo bem. É algo que vai se alastrando cada vez mais e mais para chegar àqueles que necessitam. Então, que busquemos recordar, conforme Emmanuel nos orienta, que o charco de hoje, se ajudado, pode ser amanhã um campo bendito para a colheita farta, e que não nos esqueçamos de que esse fruto, que agora é verde, se respeitado, pode ser um reconforto da nossa mesa. Olha que coisa mais maravilhosa, nós podemos fazer parte da melhoria, do crescimento de um ser humano. Fazendo parte, não sendo responsáveis por isso, ou nos achando responsáveis por isso, porque a todos conforme as suas obras. Então, o esforço de cada um é que vai valer. Mas o quanto Jesus foi nosso mestre, é nosso mestre até hoje, e ele jamais obrigou alguém a lhe dar o lugar, né, que ele merecia. Ele aqui na terra foi tratado, inclusive, juntamente com os ladrões, como um revolucionário, incompreendido, mas mesmo assim ele foi até o final do seu objetivo, que era viver o Evangelho e trazer para nós a mensagem do Deus amor, do Deus Pai que perdoa, do Deus que está sempre ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Jesus não estabeleceu, conforme Emmanuel, qualquer mercado, qualquer preço para distribuir os seus dons divinos entre as pessoas. Então, que nós possamos nos afeiçoar a Ele, pois Ele que tudo deu de si, sem pensar em si, confiou-se a suprema renúncia a benefício de todos nós. Longe das prisões forjadas pelos tributos terrestres, nossas almas ascenderão em voos sempre mais altos, sempre mais livres, no rumo certo da gloriosa imunidade. Lembremos também do Evangelho, quando Jesus nos diz que quando fizermos um festim, para não convidar os nossos amigos, mas sim os pobres e os estropiados. Essas palavras de Jesus precisam ser bem interpretadas, porque no fundo o que interessa, o pensamento que se revela nessas palavras é que nós vamos ser felizes porque não teremos meios de retribuir àqueles miseráveis que foram acolhidos por nós.
que quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a um retorno, mas pelo único prazer de o fazer, independente se o bem for material ou for algum tipo de apoio, de ensinamento, enfim, de algo que a gente possa ajudar a melhorar a vida do outro. Para dar uma comparação surpreendente, convidar então para os vossos festins os pobres. Então, que nós possamos perceber que quando a gente se doa, nós recebemos uma retribuição muito maior do que as que possam haver aqui na Terra, independente do outro ter percebido ou não, né? E aí, essas palavras podem então receber uma aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas convidam para a sua mesa, senão aqueles que de certa forma vão lhes fazer as honras, ou que podem lhes contribuir, lhes convidar, né, em retribuição. É mais interessante, então, perceber que dentre os nossos parentes e amigos também há aqueles que mais necessitam, e às vezes nós os deixamos de lado. É por vezes prestar-lhe um grande serviço sem o aparentar, porque nós os conhecemos e podemos fazer esse trabalho veladamente. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticarão a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade, preservando assim o bem-estar daquele irmão, né? A dignidade daquele irmão. Então, vamos passar para a nossa oração, agradecendo ao Deus Pai de amor, ao Mestre amado Jesus e aos irmãos de luz da espiritualidade superior, por todas as oportunidades que de prestar auxílio ao nosso irmão, seja nos engajando ao trabalho da caridade material, seja nos engajando ao serviço do conforto ao irmão que sofre, seja nos engajando nos trabalhos assistenciais da casa espírita, do passe, dos tratamentos de saúde, das doutrinárias, enfim, de todos os trabalhos que nós possamos estar engajados, do auxílio aos mais necessitados, aqueles irmãos que não precisam só da caridade material, mas de um olhar amigo, de um olhar irmão, de uma palavra de conforto, de um ouvido caridoso e de um ombro que possa confortá-lo nas suas dores. Então, Senhor, ajuda-nos a perceber o nosso papel diante desta comunidade aqui na Terra, da comunidade universal também, que possamos colaborar com a Tua criação, com o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento dos nossos irmãos. Que a paz, o amor e a fé estejam presentes em nossa vida, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para que ele chegue cada vez mais aos corações que necessitam das nossas mensagens. Fiquem conosco e até a próxima. Um abraço.